Meu nome é Paloma Lima e eu sou nutricionista. Hoje está indo ao ar mais um episódio do Nutricando. E Nutricando é a junção de nutricionista com futricando, porque aqui você vai ver muito nutricionista futricar. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tô muito nervosa, porque eu não sei como apresentar essa mulher. Não sei. Ela precisa de muito glamour e eu não sei como apresentar ela. Mas vamos lá, vou tentar, hein? Ela é nutricionista, mestre e doutora pela USP. Ela é casada, tem um filho lindo, é nascida aqui em São Paulo, é paulista nata. E vem marcando uma geração de nutricionista com curso de nutrição aplicada, exames bioquímicos e suplementação para gestante. Ela é a doutora Aline Davi. Muito obrigada pelo carinho, fico muito honrada e muito feliz. Obrigada, Paloma. Obrigada a você. Eu queria saber se a Aline Davi, a Aline David... Boa pergunta, nem eu sei dizer, Você sabia? não A origem é sabe? portuguesa, então eu costumo dizer assim, que é Lili David. Aline David. Mas na verdade, assim, David eu acho que não é, porque português não deve ser, creio eu, que não Não. seja uma origem, enfim, americana. Então eu falo Davi, mas certeza, alguns falam David, da minha família, alguns falam assim, e eu falo Davi, que eu acho que é mais fácil. É mais fácil, né? Então tá bom, gente, me corrigindo. Então, Mas Aline Davi. qualquer um acho que serve. Serve? Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o meu que agradeço convite, o convite. carinhosamente. Fico feliz. Quando eu mandei uma mensagem pra ela, eu não sabia se ela ia responder, mas ela me respondeu carinhosamente, me mandou o WhatsApp dela, eu me senti super chique. Eu falei, eu tenho o contato da doutora Aline Davi. Davi, tá Obrigada, certo. Davi, tá certinho. Tá certo? Tá certinho, perfeito. Doutora, eu queria pedir pra você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, porque a gente já sabe que você já vem influenciando, né, uma geração aí de pessoas que fazem nutrição, de pessoas que te seguem na rede social, pessoas que participam dos congressos, mas a gente quer saber quem é a Aline lá do início. Como você Perfeito, decidiu fazer maravilha, nutrição? Ó, desde sempre, eu vim de uma família, assim, muito humilde, da minha mãe, meu pai e eu aqui em São Paulo. O restante estava tudo no Rio Grande do Sul ou também em Portugal. Então, nós três estávamos por aqui, uma família que era um pouco sozinha, de certa forma, e eu não tinha ninguém na família que era formado. Então, eu fui a primeira pessoa a me formar na família. E aí, realmente, assim, eu tinha uma grande dúvida, porque eu não tinha ninguém para me orientar. Lógico que a escola sempre orientava algumas profissões, mas eu não tinha noção nenhuma de qual era seguir. Eu sabia que eu queria saúde. Sempre gostei muito de biologia, sempre gostei dessa parte, assim, de ciência, de cuidar do próximo. Mas eu não tinha noção, né? Então, acho que a primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa em saúde é medicina. Sim. Porque, né, você não conhece fisioterapia, educação conhece a física, fundo, né? nutrição. Não tinha ninguém Aham. que pudesse me falar. Falei, bom, a única pessoa que eu conheço, que eu já fui algumas vezes, foi no médico. Porque tive uma gripe, um resfriado, uma Sim. virose, enfim, fui no médico. Tá, deve ser isso daqui. E durante um tempo pensei, puxa, eu acho que eu vou prestar medicina. Só que tem um ponto importante. Prestar medicina, lá atrás, hoje, lógico, também é um desafio, mas lá atrás tinham bem maior. pouquíssimas faculdades. Então, em 2005, falamos de 2004, 2005, tinham pouquíssimas faculdades públicas. Não tinha, ai gente, sou mais velha, não tinha nem, Nada. sabe? Mas tem uma carinha de novinha, gente, que vocês não têm noção. Que bom, né? São os colágenos da nutrição, tá funcionando aqui. Mas naquela época não tinha, assim, um ProUni como tem hoje, não tinha FIES, então tudo isso ficava um pouco mais difícil. Ou você tinha dinheiro para pagar uma faculdade de um valor mensal absurdo, Sim. que até hoje é caro, É mas, muito caro. enfim, naquela época não tinham tantas possibilidades e não tinha um financiamento do governo, então ficava muito Mais difícil. difícil. Ou você passava numa USP, ou Unesp, ou Unifesp. Sem contar, assim, que meus pais não poderiam pagar nada para mim numa faculdade no interior. Então, não tinha nenhuma possibilidade. Por que você não foi para o Nordeste, para o Centro-Oeste, fazer faculdade em outro local? Imagina, gente, não tinha condição nem de pagar o aluguel. Então, Sim. sem condições. Eu falei, bom, então quer saber? Eu vou tentar uma outra área. Comecei a investigar naqueles guias que tinha antigamente, de áreas da nutrição, da saúde, na verdade. Eu encontrei nutrição. Falei, acho que é uma boa ideia. Aí eu prestei nutrição na faculdade particular, passei em primeiro lugar. Só que Ai, veio um desafio, porque eu não podia pagar a faculdade. Eu falei, bom, então se eu não posso pagar, e a faculdade era algo assim mais complicado, porque não tinha nenhuma bolsa de nenhum De real. nada, Minha mãe foi lá, conversou ainda com a reitoria, mas falaram, não, é inviável, não tem nenhum Não tem tipo de como. desconto, não tinha, como eu já te falei, nenhum tipo de possibilidade de desconto e nem de financiamento. Eu falei, bom, então vou ficar um ano trabalhando, fazendo um cursinho mais simples, mas eu vou talvez fazer um trabalho. Comecei a trabalhar em algumas lojas. Eu trabalhei também com reforço escolar, com algumas crianças. Fui guardando um dinheirinho para que eu pudesse no ano seguinte fazer a faculdade particular.
Pois bem, então, fiz a faculdade particular na São Camilo durante esse tempo, durante 4 anos, 2005 a 2008. Então, foi assim que eu entrei na nutrição. Eu queria sempre uma área da saúde, e aí eu fui me descobrindo ao longo desse tempo, e eu encontrei a nutrição assim. Ai, que linda a história. E assim, no começo, você já se encontrou? No primeiro ano de curso, você já se encontrou? Ou teve algum momento que você falou, ah, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Olha, o começo, pra ser bem sincera, foi acho que a parte mais interessante. Porque aí você começa a ver anatomia, fisiologia. Eu me apaixonei por fisiologia, eu achei incrível. Você conhece, nossa, é assim que acontece? É assim que acontece. Nossa, então tem esse hormônio que acontece assim, assim, assado. Eu ficava E parece assim, que é naquele encantada. momento que tudo começa a entrar na nossa cabeça, né? Pois é. Você fala assim, nossa, parece que clareia. Clareia assim. tudo. A fisiologia foi maravilhosa pra Sim. mim. Então, você entender de saúde cardiovascular, renal, endócrino. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Achei maravilhoso. Anatomia, mais assim, a gente fica meio assim, né? De decorar a peça ali e tal, a função. Mas tá bom, era legal. No primeiro dia eu não queria pegar nas pecinhas, não. Ai, eu já gostei, já fui animada pra... Depois que eu vi, ai, nossa, tem que ficar decorando essas... Ainda tinha todo aquele sistema de você colocar o nome das peças com tantos minutos, segundos. Eu falei, esse negócio não é muito legal. Não gostei, não. Prefiro fisiologia. Mas tinha fisiologia, tinha patologia. Bioquímica foi um certo trauma, porque, infelizmente, hoje eu vejo de modo muito diferente. Porque naquela época eu fui ensinada por uma professora que era farmacêutica, que ensinava bioquímica pura, sabe? Sim. Então, assim, aquele elemento, aquela química mais bruta, que não tinha nada a ver com a nutrição. E eu falei, meu Deus, pra que eu vou usar isso? Eu não tinha noção nenhuma. Eu falei, imagina, ela tá falando de uma coisa que pra mim não tem nada a ver com alimento, não tem nada a ver com a saúde. E realmente, ela ensinava algo muito mais, assim, voltado pra química básica. E pra mim foi uma porcaria, eu achei péssima. E hoje eu sou apaixonada. Olha só como a gente muda, né? Muda. Porque a gente conseguiu correlacionar com a nutrição, então é diferente. Aí muda tudo. Fica muito mais fácil, prático e aplicável. Mas aí, esse começo eu achei muito legal. Falei, nossa, que bacana, olha quanta coisa interessante. Assim que funciona o organismo humano. Estou muito ansiosa para lá na frente saber como colocar isso na prática. Então, a minha vontade era essa. Tá bom, eu aprendi aqui agora fisiologia, achei bem legal. Mas e agora? E a prática? Como é que eu faço para tratar o paciente que está na minha frente? Eu pensava assim, puxa, uma hora vai ter uma disciplina assim. Vou esperar essa disciplina. E aí passou 3º semestre, 4º semestre. E aí começaram a entrar disciplinas que eu achei, assim, um pouco mais desgastantes. Então, por mais, assim, que eu tivesse, vamos supor, hoje, composição dos alimentos, que fala um pouco mais de compostos bioativos, fitoquímicos, que eu acho incrível. Mas naquela época, quem me ensinou, destinou mais esse assunto para falar só do alimento de modo isolado, falando de alguma composição voltada para a questão industrial, sem correlacionar, por exemplo, assim, exemplo, astaxantina. A astaxantina é presente em alguns alimentos, então em crustáceos, por exemplo, tem uma função bem importante como anti-inflamatório. Só que na aula eu aprendi a classe dos carotenoides para pigmentar o alimento. Então, se você deseja pigmentar de uma cor laranja, nós temos o carotenoide. Tá, interessante, mas eu queria saber como aplicar aquilo pro paciente. Sim. Então, tudo que eu fui vendo, assim, eu percebi que era algo muito mais, talvez, teórico, sem ter uma conexão com a prática. E aí, cada vez que vinha matéria nova, eu ficava na esperança. Não, agora eu vou aprender. Agora vai. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou ver como acontece na prática clínica. E aí vem a disciplina de hospital. Nada contra, que é interessante também, mas não era o que eu gostaria. Que você se apaixonou. Eu queria tratar o paciente frente a frente. Sim. Eu não queria pensar em prescrições talvez mais globais, uma dieta líquida, pastosa, enfim, para o hospital, algo que é mais geral, de certa forma. Então, eu queria uma coisa mais personalizada. Como que eu faço um formulado? Como que eu crio um composto, pensando numa formulação magistral? Como que eu faço a prescrição de vitamina e mineral para aquele paciente? A gente teve aula disso, é claro, vitaminas e minerais. Mas era algo assim, olha, vitamina A é isso, é aquilo. Mas quando que eu coloco numa formulação? Eu posso combinar com outro ativo? Nada disso eu aprendi. Não. A gente vai aprender depois. Sabe que é verdade, que eu tô falando, não é? A gente só aprende depois que sai da faculdade. Exatamente. Quando a gente faz o curso da doutora Aline Davi. E esse que é o propósito do curso, Paloma. Porque eu saí da faculdade com essa esperança. Uma hora eu vou aprender, uma hora eu vou aprender. Chegou no último semestre, eu não tinha aprendido. Sim. A gente fala, tá faltando alguma coisa aqui. Muita coisa. Porque a gente sai querendo atender, mas com medo, né? Você Total. fala, como que eu vou atender o paciente assim? Eu não tenho bagagem pra isso. Não tem mesmo. E é muito real isso. A gente sabe, hoje eu tenho muitas alunas e pessoas que me encontram e me perguntam também no Instagram, etc., que falam assim, mas eu sou muito insegura. Eu falei, eu te entendo, porque eu saí assim da faculdade.
E eu entendo, porque o conteúdo da faculdade é tão raso, é tão superficial, que não tem como você sair segura da faculdade. Sim. Você vai saber só, assim, de modo superficial, uma prescrição de cálculo de calorias, com muita dúvida ainda. Sim. Então você fica assim, será que eu posso fazer déficit calórico? Será que eu posso fazer dieta abaixo da taxa metabólica basal? Como que eu escolho a estratégia? Então você sai com dúvida. Então, assim, mas o basiquinho você consegue calcular. E definir, às vezes, proporções de macronutrientes, mas com muita dúvida também. Sim. Então é isso que você sabe fazer. Se você não se aprimorar, você não consegue atender. Você não atende nunca. Não. Então foi aí que você teve o start? Pra fazer o curso, você disse? Isso, pra foi lançar um pouquinho o mais curso. adiante. Foi? Porque eu sofri durante... Eu vim sozinha, como eu te falei. Então, meus pais são incríveis, mas eles não têm um conhecimento técnico que incapaz, né? Enfim, né? Não tem essa formação. E aí, eu me formei. Eu falei, bom, eu tenho que... Já percebi logo de cara, atendendo uma pessoa ou outra ali, numa academia que eu entrei. Atendimento em casa das pessoas que eram amigas e tal. Eu falei, bom, eu não sei nada. Me perguntava assim de suplemento. Pode usar whey protein? Eu nem sabia que tinha whey protein concentrado, hidrolisado, isolado. É isso que eu falava. Porque a faculdade me ensinou assim, Aline, suplemento não. E era até assim, mal visto o suplemento. Sim. Era um caos. Se falava de suplemento na sala de aula, nossa, a professora ficava uma arara. E a gente era como se estivesse assim. dando remédio, né? Você tá muito... Tá usando bomba? Que papo é esse? Como assim? Você é nutricionista, vai colocar suplemento? Então, eu já ficava bem quietinha na minha e pra mim tudo era errado. E aí, quando o paciente vem pra gente perguntando tudo, né? Eu posso usar BCA, whey protein, creatina? Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu nem sei o que é um BCA. Eu não sabia o que era a composição de um BCA. Eu falei, quer saber? Eu preciso estudar mais. E eu falei, bom, eu já gostava, já nessa época da faculdade, como eu já comecei a perceber que a faculdade não era mais pra frente, lá terceiro semestre em diante, eu já percebi que não era aquilo que eu queria. Eu falei, eu achava isso, né? Nutrição é muito trivial, é muito bobinho, é muito, não tem nada que eu faça aqui, não tem aplicação prática, quer saber? Vou fazer iniciação científica. E aí eu entrei na USP para fazer iniciação científica numa parte de endocrinologia. E aí lá eu me encantei, falei, nossa, que demais, olha quanto conteúdo, quanto conhecimento. Que diferente. Então a minha mente começou a abrir cada vez mais. E no laboratório tinha nutricionista, médico, treinador, veterinário, farmacêutico, várias pessoas de várias áreas. E cada pessoa que passa pela gente traz uma visão distinta e você vai ampliando o seu leque de conhecimento. E aí eu comecei a fazer iniciação científica. E aí minha mente começou a abrir um pouco mais. E aí quando eu me formei, na verdade um pouco antes até, eu já fiz a prova do mestrado, para ingressar no mestrado. Eu falei, quer saber, eu não posso me formar só com isso. Os estágios também foram muito fracos. Eu falei, não dá, eu vou ter que fazer um mestrado para ter mais conhecimento. Hoje eu vejo que o mestrado não é obrigatório. Até porque para quem quer atuar na prática de consultório, não é obrigatório o mestrado de maneira alguma. Mas assim, eu não tinha ninguém para me instruir naquela época. Eu não podia pagar uma pós-graduação. Então, não tinha condição nenhuma para pagar, seja 600, R$1.000 de uma pós-graduação. Falei, quer saber? Vou fazer um mestrado, que eu já estou lá dentro inserida. Vai ser bom para mim. E foi muito bom, realmente, não me arrependo nem um pouco. E ao longo desse tempo, eu fui ganhando mais conhecimento, seja técnico no mestrado, mas fui aliando a cada paciente novo que chegava. Só que, Paloma, assim, era algo muito vagaroso. Porque não tinha ninguém assim, olha, é assim que faz, Aline, sabe? Esse paciente é assim, ó, igual eu faço com as minhas alunas. Então, pega na mão, né? Pega na mão, dá exemplo, traz caso clínico. Então, é muito diferente. Porque no meu curso, eu tenho toda a explicação de cada caso clínico com a teoria aliando com a prática. Sim. Então, eu fiz isso por conta de toda a angústia que eu vivi e acompanhando as minhas alunas e meus alunos também. Só que naquela época eu era sozinha. Então, para que eu tivesse uma revolução, eram meses e meses para conseguir atender melhor um paciente. A cada paciente chegava, ia melhorando. Mas foram anos assim. Então, eu fiquei por volta de 10 anos fazendo mestrado e doutorado. Eu ia atendendo o paciente nesse meio termo, claro que sim, né? Então, cada vez mais eu fui crescendo nisso. Comecei a dar aula em graduação, em pós-graduação. E tudo foi ampliando esse meu leque. Só que esse start de pensar quando que eu vou fazer um curso veio quando eu comecei a dar aula na graduação. Porque muita aluna falava assim, Aline, estou no último semestre e eu percebi agora que bioquímica é importante. Começou com bioquímica tudo. Sim. Porque, e é natural, é muito comum isso. Você vai para a prática clínica, vai para o estágio, que é o mais comum, e você começa a perceber, para prescrever tal suplemento que você viu no seu estágio, se você não sabe bioquímica, fica mais difícil. Fica mais complicado. E aí começa a perceber o quanto que a bioquímica é importante para metabolismo de carboidrato, proteína e lipídio. Então, para prescrição nutricional, para a escolha de dieta, também é importante bioquímica. E elas falam assim, mas puxa, lá atrás eu não sabia a importância, lá atrás eu não entendi nada de bioquímica,
lá atrás, a professora não me ensinou aliando com a nutrição, por que você não dá um curso de bioquímica? Eu falei, bom, vou dar presencial. Só que a faculdade limitava a 40 horas semanais de hora-aula. E eu já tinha 40 horas. E eu não podia dar. E eu falei assim, quer saber? Semestre que vem eu pego menos horas e eu dou esse curso. Dar. E aí sempre me colocavam mais aulas e eu falava assim, não tem como recusar, vou dar, né? Estão falando que é importante, então vou pegar as aulas. E sempre ficava assim, postergando. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse negócio online. Aí foi que eu conheci a Rafa, que hoje é minha sócia. Sim, ela sempre é uma graça, ela é super competente, ela arrasa em tudo que ela faz, é maravilhosa. E ela era minha estagiária, que eu já percebi no 5º semestre dela, que ela de farmácia, que ela era diferente. Então, sempre muito atenciosa, caprichosa, uma aluna assim, exemplar. Eu falei, essa menina aqui é boa. Vou pegar ela também. Vou pegar ela. Foi isso aí que eu fiz. E foi isso, né? Ela virou uma estagiária, fez TCC comigo. Eu falei, Rafa, vamos fazer. Ela estava no último semestre da faculdade. Isso era em 2019. Eu falei, Rafa, era julho de 2019. Faz 4 anos agora esse ano, inclusive. É recente. Recente, tem 4 anos que a gente tem nossa empresa. E eu falei, Rafa, vamos fazer um curso online? Aí você me ajuda? A gente faz assim, eu faço uma parte, eu faço a parte de carboidratos, proteínas e lipídios, você traz um caso clínico para cada uma das partes, a gente consegue ter uma conexão e fica legal. Ela, ai, será? Porque, né, imagina, né, ela tava ali ainda, né? Aluna, né, de graduação, ai, será que eu consigo? Falei, claro que consegue, vai dar certo, a gente vai fazer esse negócio. Então, vamos fazer. E aí, a gente fez, a nossa ideia era assim, era colocar lá e vamos ver quem vai querer e etc. A gente fez um sistema todo de divulgação do curso e a gente se espantou. Porque a primeira vez, se não me engano, acho que foram 300 pessoas que fizeram o curso. A gente falou, nossa, é mais do que a gente imaginava. Tinha acabado de lançar, né? Acabado de lançar. A gente fez uma aula juntas, 3 aulas. Não, foi uma aula só, na verdade. Uma aula juntas e a gente já conseguiu, assim, fazer um valor, assim, uma quantidade de alunos, assim, absurda. Que a gente nunca imaginava. A gente falou, nossa, acho que vai dar certo. Vai dar certo esse negócio. E aí, claro que ao longo dos meses... quanto mais alunos iam entrando, a gente percebeu mais dificuldades. E aí eu comecei a relembrar, não somente da minha experiência, mas a da Rafa e dos alunos também, o quanto que a nutrição tem essa angústia. Sim. E não foi só comigo. Não. Eu me formei em 2008, então tem um tempo já. Mas até hoje eu percebo que isso é diário. Que a mesma angústia que eu senti é a angústia que todo mundo passa. Sim. Eu tenho várias amigas nutricionistas e todo mundo confirma isso. Triste. É muito difícil sair e começar a atender. Você precisa fazer uma especialização, você precisa fazer curso, precisa começar ali, começar a fluir, porque senão você não consegue atender. E é muita realidade. Tem gente que fala assim, mas você critica tanto a faculdade? Fala assim, mas é uma crítica para que, quem sabe, alguém algum dia veja isso como algo talvez construtivo, para criar um sistema de ensino muito melhor, porque está muito carente. E assim, não é uma faculdade, não são é todas. Uma, exato, não é uma crítica pontual para uma faculdade. Uma faculdade precisa melhorar, são todas. São todas. Eu tenho várias amigas em várias faculdades que terminaram e a reclamação sempre é a mesma. É a mesma. Então, acho que a gente precisa, assim, de uma orientação vindo das faculdades que tem essa revolução. A gente não tem aula de genômica, a gente não tem aula de formulação magistral. Não, eu nunca aprendi a fazer uma dieta cetogênica. Não, jejum mas intermitente, imagina, era um absurdo. Mas é uma perguntinha que eu tenho pra você aqui. Chegaremos lá. Porque, assim, na minha época, você não podia nem falar de dieta cetogênica low na carb? sala. O quê? Você levava na cara, dava na sua cara. Tá usando droga, menina? Como assim, então, cetogênica? Paloma, não pode. Não podia fazer nada. Não. Era só dieta dentro da OMS. Ai, Sim. 50% a 75% de carboidratos. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Não tem como. Não tem como. Você precisa trabalhar o que o seu paciente precisa. Dieta certa é aquela que o seu paciente precisa. Exatamente. Né? E aí, chegamos então na dieta cetogênica no jejum intermitente. Certo. Pediram aqui pra me perguntar pra você o que você acha do jejum intermitente. Certo. Você vê muitos benefícios? Você vê algum malefício? O que você tem que passar pra gente? É importante, assim, que, como você falou, cada dieta serve para um tipo de paciente, alguma situação que ele deseja. Pensa só, um paciente que talvez naturalmente, ele acorda de manhã e aí tem vários tipos de jejum também, né? Nós temos vários tipos de proporções, de horas ou de dias. A gente pode pensar que jejum intermitente, de fato, é algo que vai e volta. Então, intermitente é dia sim, dia não. Então, basicamente seria, vamos supor, um dia o paciente tem uma grande redução de calorias ou come 0 e outro dia ele come. Então, seria sim, não, sim, não. Esse é um padrão. Você vai encontrar tipo de jejum que, na verdade, são horas que são diferenciadas. Então, na verdade, o nome mais fácil para essas horas seria TRE ou TRF,
Então, vamos supor, 12, 14, 16, 20 horas de jejum naquele dia. Ele pode seguir esse padrão todos os dias, segunda a segunda. Então, não seria intermitente. Porque intermitente é dia sim, dia não, basicamente. Mas esse paciente pode fazer essas horas, 18 horas, 16 horas de jejum, talvez segunda a sexta. Sábado, domingo ele não faz. Então, vira algo intermitente também. Então, é importante dizer assim que jejum intermitente tem vários tipos de classificações. Tem aquele paciente nosso que acorda pela manhã e ele não quer comer. Meu marido, assim, ele não consegue comer quando acorda. A vida inteira, talvez seja assim. E ele não quer comer. Eu vou forçar esse paciente a comer? Talvez não. Se há algum padrão que ele não queira, porque ele não gosta, fica enjoado, vai fazer algum treino, ele quer fazer em jejum, ele sente mal, que tem queda de desempenho, ele não quer comer de manhã. Tá bom, ele quer comer depois, mas na parte do almoço, tudo bem, não tem problema, não vou forçar esse paciente. Tem trabalhos que mostram, é claro, que o café da manhã é bem interessante, mas assim, a gente tem que adaptar de acordo com cada paciente. Sim. Não é ser cabeça fechada e falar, mas eu vi um trabalho que comer ovos de manhã é melhor. Realmente tem esse trabalho. Mas o ponto é saber adaptar de acordo com cada indivíduo. Agora, eu forçar, não, você precisa Aí ele comer. vai passar mal, vai adiantar? Então, Não, é ter essa flexibilidade. Eu não consigo treinar quando eu como, porque fica voltando o tempo inteiro. Então. E aí, parece que eu sinto uma queda de energia. Engraçado, né? Mas é muita gente falar isso. Se eu comer, eu sinto queda de energia. Então, eu preciso ir de jejum treinar E é isso. tá tudo certo. E tá tudo certo. Aí você vai encontrar, assim, alguns trabalhos, são vários, né? Que mostram pra gente que jejum intermitente, sem ser esse padrão que eu te falei de horas. Então, vamos supor, comer um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Jejum intermitente, de fato, tem trabalhos que... Alguns trabalhos, não são todos. A grande maioria mostra que não. Mas alguns trabalhos mostram que tem um benefício adicional para, especialmente, controle de glicemia, controle de colesterol, redução de peso, não muito. Seria semelhante a uma restrição calórica contínua. Então, mas alguns dados são poucos. Então, pensando numa totalidade, por volta de uns 30% dos artigos mostram um benefício adicional dessa estratégia de jejum intermitente que eu te falei, dia sim, dia não, basicamente. Agora, quando você compara o TRE, que seria 18 horas de jejum, 16 horas de jejum, não tem ainda hoje nenhum trabalho que comparou esse tipo de estratégia, TRF, TRE, com restrição calórica contínua. Então, quando você olha um TRF e um TRE, que são essas estratégias de horas de jejum, você encontra emagrecimento, redução de colesterol, até encontra, mas ele sozinho. Só que o importante pra gente é comparar uma estratégia com a outra. Sim. Para que eu veja qual que é melhor. Será que é melhor eu reduzir caloria de modo constante e contínuo? Ou eu vou reduzir ao longo das horas do dia? Então, não temos essa comprovação ainda que ele vai ser superior a uma estratégia de restrição calórica contínua. Dá para ser feito? Claro que dá, é que a gente falou aqui. Eu não gosto, eu não quero comer, eu quero fazer uma restrição de horas. Para mim é melhor, eu acho mais interessante, tranquilamente. Tem muito paciente que prefere isso. Ele prefere ter um horário de comer, um horário de não comer e tá tudo certo, dá pra fazer sim. Pode treinar em jejum? Pode treinar em jejum, não tem nenhum tipo de problema. A não ser que você seja um maratonista. Aí é uma outra história, né? Um triatleta. Sim, vai ficar correndo 3 horas, aí tudo bem. Mas é uma musculaçãozinha de 1 hora e meia, não tem problema nenhum, eu que vou lá gente. uns 30 minutos. É quase uma fisioterapia, não é nem um treino. Às vezes 20, assim, correndo. Como assim, Paloma? Tá Assim não dá. difícil. Tem que ter constância, como assim? Eu vou, mas é 20, 30. Ai, pra mim gente, ninguém tá escutando. Pra mim é muito difícil fazer musculação. Pra mim, eu vou ser bem sincera, eu não gostava. Eu aprendi a gostar. Eu ia chorando, reclamando, tipo, ai, que droga. Eu ainda vou assim, eu acordo e falo, ai, será que eu vou Tem hoje? que ir. Ai, tem que ir nessa porcaria. Mas agora eu tô indo bem. Agora Eu gosto muito do CrossFit. Ai, ótimo. Eu então, gosto bastante. ótimo. Só que aí todo mundo fica brigando comigo, viu? Mas você tem que fazer musculação junto. Ai, eu fico musculação, não. Mas já tá fazendo um CrossFit, tô tá fazendo bom. uma coisinha, né? Tá ótimo. Tá indo. Mas meia hora não dá, né? Tem que ser Não. 1 horinha aí, né? Não, aí o CrossFit vai 1 horinha. Então tá ótimo. Então perfeito. Então tá no caminho certo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a dieta cetogênica. Certo, perfeito. Então é mais uma estratégia também que como a gente comentou na faculdade, não podia falar. Nossa, meu Deus do céu, cetogênica, você picareta se você fizer. E é engraçado isso, né, Paloma? É uma angústia muito grande. Que a gente era meio que calada pelas... Não todas as professoras, é claro, né, mas gente? eu tinha muitas professoras que você não podia falar. A maioria era assim. Mas eu vou te falar, Aline, que eu fiz um curso recente que você não podia falar de cetogênica. Eita, hoje em dia? Sem ser faculdade? Sim. Não acredito. Esse ano. Nossa, então, não dá, sabe? Não dá, eu não podia falar de forma alguma.
Meu Deus, isso que me incomoda, sabe? E aí pensa, um aluno de graduação ali, 18, 20 anos, tem uma mente ainda em formação, não sabe do mercado de trabalho, É, da atuação, e aí vem alguém bombardeia ali, ó, e fala, não, isso não pode, é picareta. É complicado. Então a minha luta é por isso, por poder ensinar melhor, para que saiam bem formadas, e muita gente que está formada já há 10, 15, 20 anos ainda tem esse receio, porque veio lá de trás, sim, sem conhecimento. sim, E às vezes migrou para uma outra área que nem queria, foi para a UAM, foi para a saúde coletiva, porque teve medo do consultório. sim, Então, o meu papel é esse, orientar vocês. Mas enfim. Então, a cetogênica é uma estratégia que pode ser feita, desde que bem planejada, sim. para algumas condições clínicas. Então, vamos supor, podemos pensar que dieta cetogênica, a gente vai ter uma proporção maior de gorduras, e aí, já começando daí, é importante que seja bem feita também. Uhum. Então, vamos supor, não ter um excesso de ácido graxo saturado, ter uma proporção adequada de ômega 3, de ácido graxo poliinsaturado, já é um ponto bem importante para a gente. Outra questão, síndrome de Vivo, que é uma alteração genética neural, onde a pessoa não capta glicose, porque ela não tem o gene, na verdade ela tem, né, mas não tem uma boa expressão, tem uma mutação no gene SLC2A1, que é um gene que codifica o GLUT1. Então ela não capta a glicose. Se ela não capta a glicose, ela não tem energia neural, consequentemente ela tem convulsão. Isso é muito comum de ser encontrado em crianças que têm epilepsia, que acham que é uma epilepsia, crianças que têm convulsão, o médico dá o anticonvulsionante e não funciona nada. E aí, aquela angústia toda, faz o teste genético, vê que é síndrome de Vivo. Nesse caso, não tem o que fazer. Precisa ser de modo obrigatório dieta cetogênica. Não tem como, é isso. É se adaptar ao paciente. É uma realidade desde criança, Aham. 2, 4, 5 anos, tem que ter dieta cetogênica. Mais pra frente, 7, 8 anos, dá uma melhorada. Então, continua em cetogênica, mas um pouco mais branda. Então, isso aqui é obrigatório, não é frescura. É uma dieta que é obrigatória para as crianças. Se eu pensar numa epilepsia refratária, mais uma vez, grandes dados incríveis com dieta cetogênica. Inclusive, muito médico, neurologista, encaminha pra gente para que faça dieta cetogênica com essas pessoas. Então, é uma dieta que deve ser feita para essas pessoas. Pensando em emagrecimento, não vou dizer que é uma estratégia. Lembrando que cada paciente tem uma estratégia. Pode ser low carb, low fat, jejum intermitente, mediterrânea, cetogênica. Mas para alguns pacientes, em alguns momentos, pode ser interessante. Vejam que o mais importante é você talvez pensar em ciclagem de dietas de acordo com cada momento. Você tem orientações de sociedades bem interessantes e até mesmo assim recomendações internacionais e nacionais, como o NIH, que traz pra gente dietas que são bem baixas em carboidratos e uma das opções é inserir dieta cetogênica. Gordura dá mais saciedade. Sim. Então, proporcionar isso para o paciente pode ser importante para alguns momentos. Não é que é deixá-lo em cetogênica a longo prazo, Sim. não é isso. O resto da vida, não. Não, é um período. Então, você vai ter que encontrar recomendações de dietas bem baixinhas com calorias, 1.200 calorias, 1.000 calorias, que é realmente algo mais agressivo. E para alguns pacientes não dá mesmo. Uhum. Então, a gente vai saber adaptar de acordo com cada necessidade. Mas vejam só, aquele paciente fez uma bariátrica, ele terá uma grande redução de calorias também. Um paciente com uma utilização de medicação vai ter uma grande redução de calorias também. E muito paciente nosso já vem com utilização sacietógena. Então, a nossa estratégia é reduzir bem a caloria, caso necessário. Então, a gente pode pensar em alguns momentos traçar uma dieta cetogênica sim. Não estou dizendo que é a melhor dieta. Não é isso. É uma estratégia. Então, se o paciente consegue se adaptar, se ele acha que é viável, que ele consegue seguir, a gente pode pensar, talvez um ciclo de 2 semanas, 2 meses, depende. De repente você começou a seguir 1 semana, você achou horrível. Eu digo por mim, Aline, eu não gosto pra mim essa dieta. Pra mim também não. Já tentei e eu segui também 5 tentei. dias, porque Não eu achei dá. péssimo. Sim. Dá uma dor de cabeça. Demais. Tentei, mas não dá. E o cardápio, ele não é Não. tão gostosinho. Não, porque todo mundo fica, mas é porque é gordura, é bom. Mas se você ficar comendo ali toda hora, não dá. Pra mim é inviável. Pra mim não dá. Então, assim, pra mim, Aline, eu não gosto. Mas tem muitos pacientes que se adaptam. Tem gente que adora, tem gente que acha interessantíssimo, que se sente melhor, que gosta do paladar. Tudo, gente, nós somos seres muito individuais. Então, dá pra tentar? Dá. Ou é aquele paciente, de repente, que tem que ter uma redução de peso mais brusca, por conta de N motivos, é um paciente que tá com pré-diabetes, é um paciente que a gente precisa entrar urgentemente com a esteatose hepática, um paciente que urgentemente precisamos reduzir o peso desse paciente. Uma das estratégias
pode ser a cetogênica. Sim. Mas como nós comentamos, tem hora para acabar, para começar, E hora pra e acabar. hora para acabar. E depois a gente vai adaptando outra estratégia, outro tipo de cardápio para esse paciente. Por isso que é tão importante os estudantes começarem a estudar realmente, para conseguir fazer o cardápio adequado para cada paciente. Porque aí ele sai da faculdade só com 50, 60, 70% de carboidrato e não consegue fazer mais nada. Foi o que eu fiz É. quando eu me formei. Passei vergonha. E é verdade. Assim, mas agora você tá super bem. É, não, com certeza. Não, isso que importa. Isso que Mas eu fico importa. lembrando, assim, de mim e o quanto que muita gente sai assim. Sim. Porque a gente sai da faculdade com aquele padrão. Ai, vou calcular GEB-JET. É. E acabou. Aí vai dar, vamos Você supor. segue E aquilo. o déficit calórico, mal ele pode colocar, né? Então, o déficit calórico deu lá 2.400 calorias. Você calcula o cardápio pro paciente em cima do GEB-JET da faculdade que você fez, o paciente vai engordar. Vai falar que você tá louca, olha o tanto de caloria aqui. É muita caloria. Se o paciente chupar uma bala, ele vai engordar, porque já tá com muita Já caloria. tá a mais. Não pode. E é o que você disse. Então, a gente não sabe, a gente só que sabe... Não pode reduzir Não. carboidrato abaixo de 55%, porque senão vai matar o paciente. Proteína, 0,8 gramas. E olhe lá. E porque- olha lá, ó o rim do paciente. Então, eu saio assim, calculando uma dieta com um tantinho assim de frango e com um mundo de carboidrato. Ai, eu sou apaixonada por rim, eu quero fazer especialização Ai, em que rim. legal. É, eu adoro. É desafiador? É, né? Rim é pesado. Eu tentei procurar uma pós-graduação em renal, só que aí só tinha lá na Unesp de Botucatu. Ah, puxa Aí era vida. muito longe. Aí eu fiz aqui doenças crônicas não transmissíveis no Einstein. Ah, que legal. Só que aí é só uns módulozinhos, né? Eu queria me Entendi. especializar bem, sabe? Tá certo. Mas Tem eu vou uma atrás. pós da Lilian Cooper, eu não sei se você... Quem me comentou, acho que foi a Mônica, sobre... Você conhece a Mônica? Qual a Mônica? Ela é... Ai, ela dá... Ai, eu esqueci o nome. Ai, Da agora. pós que ela dá aula, não? Isso, ela dá aula numa pós em Santos. Não sei quem é. E ela falou sobre a Lilian Cooper. Ah, então Aí eu de tentei o repente, contato com ela, mandei um e-mail, vamos ver se eu quem consigo sabe? alguma coisa. É, Vamos interessante. ter uma especialista em renal. É, então, é muito bacana. Nossa, uma área bem complexa. Eu gosto bastante. Maravilha. Vamos lá. Então, se fosse pra você definir a Aline em uma palavra hoje, qual seria? Eu acho que seria perseverança. Ai, que linda! E qual que é o conselho que você daria pra quem tá começando hoje? Olha, eu acho que o principal conselho é estudar além da faculdade. Porque eu vi a nutrição escalando em 10 anos de modo assim absoluto. Então eu vi quando eu me formei, não tinha assim, nutricionista de consultório, era algo muito raro. Nutrição não era valorizada e hoje cada vez mais está escalando demais. Demais, demais. Então, se vocês continuarem com esse pensamento que vem da faculdade com pouco conteúdo, você vai se frustrar. E vai chegar na prática clínica e não vai nem vai chegar na prática para começar. Vai ficar assim, ai, tô insegura, eu não vou atender, eu tenho medo, ai, eu não vou conseguir. E realmente não vai conseguir Não vai com conseguir. o pouco conteúdo da faculdade. Então, minha sugestão, já começa a fazer curso extra, participar de evento, de congresso presencial, online, desde já. Para quem já se formou, não fica assim, ai, mas meu Deus do céu, eu perdi essa oportunidade. Sempre é hora. Então, se você Sim. se formou há 5 anos, não interessa. Começa agora, começa já a ir correr atrás do prejuízo. Mas para quem está começando, já tem essa possibilidade. Então, eu não quero que vocês lembrem de mim lá no último ano da faculdade, tipo, ai, nossa, devia a ter Aline estudado. falou que eu tinha que ter estudado, ter feito curso, ter participado de evento, e eu não fiz nada. Então, eu não quero que você seja essa pessoa que se Gente, arrependa. vamos correr atrás, hein? Pra poder atender os pacientes com qualidade, né? Porque senão... Não dá certo? E sabe o que é pior? Paloma, vai chegar e falar assim, ai, nutrição não serve pra nada. Eu já ouvi. Nutrição, ai, não trata o paciente. É. Ai, eu não tenho sucesso no consultório. Porque nutrição, ai, não Mas dá sabe o que certo que isso é? aqui. O segredo é você estudar e atender da melhor forma. Porque as pessoas hoje querem estudar pouco, fazer pouco e querem muito resultado. E aí não dá Ai, não dá certo. certo, Não gente. dá certo em nada na vida. Você tem que, né, se Batalhar por dedicar isso. bastante. E hoje nós temos 34 áreas de atuação dentro da nutrição. É Nutrição, muita veganismo, vegetarianismo, esportiva, materno-infantil, saúde da mulher, endocrinologia. É muita muita área. coisa. O que você quiser de área, você tem dentro da nutrição. Você pode pensar até mesmo começar atendimento e depois você vai vendo o que você gosta mais, para depois nichar uma área que você prefira. E tem 34 áreas de atuação, gente. Vamos escolher uma. Vamos escolher uma. Dá para escolher umas 3 Dá, aí, né? né? Então, consequentemente, não tem como. Você vai ter sucesso, sim, em alguma área. É só você focar, estudar e saber o atendimento.
Aline, obrigada por ter vindo até aqui. Ah, fico feliz. Obrigada por ter me recebido com tanto carinho. Eu que fico honrada e feliz por isso. Essa mulher podia estar em qualquer lugar desse Brasilzão, mas tá aqui prestigiando o nosso podcast. Eu tô uma muito honra. feliz. Muito Obrigada, pelo viu? Deus carinho, continue Paloma. abençoando grandemente Amém. seus projetos. Você é uma pessoa muito iluminada. Amém. Você também. Que ele te abençoe muito. Muito obrigada. Obrigada. Gente, então vocês aproveitam, curte, comenta, compartilha. E eu tô esperando vocês na próxima, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.